Não dá pra entender, né? Não dá pra entender. Tipo, eu vou te falar que não dá pra entender. Na verdade, não dá pra entender. Boa noite, meu querido torcedor, torcedora, meu querido amigo que acompanha o canal. Vou te dizer, eu não consigo entender esse time. Mas, né, nós temos que lembrar do simples fato de que o Fortaleza não está nos seus melhores dias. Mas a gente não ganhava dos caras há bastante tempo, né? Na verdade, o nosso algoz era o Voivoda. E isso tá claro porque até no Santos a gente não ganha do cara. Então, é simples assim. O que eu acho, né? Eu me assustei na hora da escalação. Eu falei, meu Deus do céu. Na hora eu falei, aconteceu alguma coisa com o Luciano? Por que, que ele não tá de titular? A gente já tá sem ninguém. E aí agora não bota o Luciano? E realmente ele tava no banco. Eu falei, cara, que escalação que é essa, né? E beleza. Aí começou o jogo. Tava mais pra eles, mas ainda assim o São Paulo dava um susto. E aí aconteceu o inimaginável. Um gol que o Rigoni dá o passe pro Tapia. Não foi isso? Ou que o Rigoni começa a jogada e passa pra alguém que passa pro Tapia. Eu não lembro, mas eu tenho a impressão de que foi o Rigoni e o Tapia. E cara, você fala, não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que isso tá acontecendo, né? Só que daí, obviamente, a realidade bate em nossa cara e o Rigoni, que é amado por todo torcedor são paulino, é expulso. Só que aí, caro torcedor, eu te digo, se você foi um torcedor que viu isso acontecer e falou assim, agora fudeu, eu digo pra você, você não pensou direito. Você não pensou direito. Eu vou te explicar. O Rigoni, ele precisa de um número exato de jogos, de tempo, né? Pra ele ser obrigatoriamente comprado. Então, ele precisa, se eu não me engano, se não me falha a memória que eu vi essa informação, ele precisa fazer mais 11 jogos ou 9 jogos de 11. Eu não lembro. Era alguma coisa assim, 9 ou 11 jogos, 45 minutos. Ele precisa fazer mais 9 ou 11 jogos com 45 minutos em campo. E aí eu falei assim, cara, que notícia maravilhosa. Porque um a gente já eliminou. Um ele já não vai estar. E esse, se ele tinha um tempo mínimo por jogo, ele não bateu o tempo mínimo nesse, porque ele foi expulso com, sei lá, menos de 20 minutos de jogo. Então foi um presentaço divino, foi a justiça divina. Foi literalmente a justiça divina. O cara serve um gol, faz a dele, e aí a justiça divina faz a nossa. Porque tira ele do jogo, o jogo fica melhor pro São Paulo inacreditavelmente. Porque por mais que o Fortaleza tivesse pressionando mais, o São Paulo tava dando sustos mais pros caras. Porque o São Paulo fazia um contra-ataquezinho aqui a colar que assustava. Então, inacreditavelmente o São Paulo teve uma hora que tá jogando até mais que o Fortaleza com um a menos. E esse um era o Rigoni, que pra torcida é um a menos em campo sempre.
Então, gente, foi meio que a justiça divina. A justiça divina. Ela falou assim: ó, ele fez o dele, agora eu tiro ele por praticamente 2 jogos que ele tinha que usar para bater a meta de compra. Eu já tiro. E aí é isso. Justiça divina. Justiça divina, my friends. Então, eu estou feliz demais, porque foi um jogo em que o São Paulo jogou com um a menos. Eu falei, na hora que foi que o cara foi expulso, eu falei assim, agora ferrou, porque os caras vão vir, mas vão arranjar um golzinho de merda, o São Paulo vai falecer, porque olha os caras que tá em campo, o São Paulo vai falecer, e aí os caras vão virar com facilidade de um perneta. Só que aí não aconteceu isso. O São Paulo meio que melhorou. Meio que, sei lá, não sei o que aconteceu nesse jogo, meus amigos. São coisas inexplicáveis do futebol. São coisas inexplicáveis do futebol. Não tem como você refletir sobre, cara. Não existe algo plausível de reflexão. Não tem o que fazer. A jogada do segundo gol com o Luciano, que o Enzo simplesmente faz o que 99% dos jogadores do São Paulo nos últimos anos não faz, que é servir a bola, tocar a bola para alguém fazer o gol e não ele mesmo querer fazer o gol, porque no São Paulo, há alguns anos, só existe um tipo de jogador, o jogador que ele quer decidir. Então chega em momentos cruciais, por exemplo, numas quartas de finais da Libertadores, e todo mundo quer ser o cara. Tipo, ah não, eu preciso fazer o gol dessa final. Eu preciso fazer o gol desse jogo. Eu preciso ser o cara. Eu preciso. E aí, na hora do vamos ver, os caras não servem, não faz o mais fácil. Não vê o amigo e pum, toca. E o Enzo fez isso. Simplesmente o Enzo, ele falou assim, Luciano, você tá precisando. Faz o gol. E o Luciano, com aquela manifestaçãozinha de tipo, olha, eu vou sair do São Paulo no final do ano porque já deu pra mim, porque a torcida fala isso, isso e aquilo. E realmente é verdade, chega horas que até os maiores ídolos se vão. O único que sempre ficou foi o Rogério, o único. O resto veio e foi. O Rogério veio, ficou e se aposentou. Foi o único. O resto não vai. O resto vai e vai. Então, tipo, o Luciano, cara, o Luciano fez uma história no São Paulo. Para muitos, ele é um ídolo do São Paulo. Isso é inegável, né? O cara fez mais de 200 gols pelo São Paulo. Então, assim, quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Não tem problema. Agora, ele pode ir para fazer novos ares. E aí, no lugar dele, com o salário dele, pode chegar uma outra pessoa que possa fazer uma nova história. A vida é isso. Então, como é um cara que tem uma história no São Paulo, vai ser esse negócio. Muitos querem, muitos não querem. Vai ser isso até o final do ano, provavelmente. Eu acredito ainda, vou ser muito sincero com vocês. Muito sincero mesmo, tá? Eu acho que agora, até o final do ano, isso vai ser bom pra gente. Isso se eu tiver certo. Se eu não tiver certo, pode ser que eu não esteja. Mas eu tenho que, na minha cabeça agora, o Luciano, o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer o máximo possível de coisa, porque o ano não vale mais nada. Só vale pra levar pra Libertadores, alguma coisa assim. Então ele vai fazer o dele. Ele vai fazer o dele. O máximo que ele puder. Pro final do ano, ele sai fora. E ele sai fora, tipo, com alguém querendo, alguém que preste querendo dar um dinheiro nele, entendeu? Vai ser isso. Vai ser isso. E então, se ele jogar mal e porcamente até o final do ano, provavelmente ele não vai receber proposta. E aí ele não pode, eles não podem encerrar o contrato assim do nada, senão vai ter multa de algum lado, entendeu? Não vai ter uma negociação amigável, não vai nem fudendo, porque agora tem guerra interna na diretoria, os caras estão se preocupando com outra coisa. Então,
Eu sinto informar que eu acredito que se o Luciano fizer o que eu for fazer, ele vai jogar bem e vai fazer isso. Agora, se ele não jogar bem, se ele realmente fizer isso que ele fez hoje todo jogo, sabe? Eu acredito que ele ainda vai ficar um bom tempinho aqui preso. Mas não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer sobre isso. Agora, de resto, gente, não tem mais o que falar. O São Paulo tá cagado. O São Paulo tá fudido. O São Paulo tá. De todo. Cara, o São Paulo tá ferrado monetariamente. O São Paulo tá ferrado em elenco, porque, tipo, as peças boas, caras, o titular praticamente, tá tudo cagado, tá tudo fudido na DM. O DM é um lixo. A preparação física provavelmente é um lixo. E o pior é que preparador físico chega de técnicos, né? Às vezes chega com técnico, aí o técnico vai embora, vai o preparador físico, depois vem outro. Então fica tipo essa mudança de preparação física, tem isso também, sabe? É, então, eu acredito, vou ser muito sincero, eu acho que preparador físico, DM, essas coisas, eu acho que não tinha que vir com um técnico. O técnico tinha que trazer ele e um auxiliar, ou dois auxiliares, ou três auxiliares, mas tipo auxiliares para treino, não preparador físico, entendeu? Acho que o técnico trazer consigo preparadores físicos não deveria. Não sei se essa é a questão no São Paulo. Me parece que existem técnicos que vêm com preparador físico, mas tipo, eu acho que não deveria ser isso. E eu acho, por que eu falo isso? Porque, por exemplo, o Zubeldia saiu, o Dorival saiu, o Crespo agora tá. Se fosse o mesmo preparador físico, demite o preparador físico. Entendeu? Agora, se saiu um preparador físico do coisa e agora chegou do Crespo e ainda continua uma merda, o São Paulo não vai virar e mandar o preparador físico do Crespo embora, porque acabou de chegar e, enfim. Entendeu? E tá com o Crespo. E às vezes, se mandar o Crespo, às vezes pode falar: não, ele tá comigo e tal. Se ele for, eu vou, sabe? Pode causar uma série de atritos que eu não acho interessante. Então, eu acho que nem deveria ser. Mas tá tudo uma merda. Tá tudo uma merda. Precisa de renovação. Falaram que. Cara, na gestão Casares, falaram que tinham feito uma renovação no DM, o caralho. Comprado coisa, mudado profissional. Tá pior. Tá pior. Tá pior. Então, Precisa fazer o que, gente? O São Paulo. O mundo ideal, o mundo correto, que pessoas corretas pegariam São Paulo de administração, eles falariam exatamente o seguinte, ó. Nós vamos fazer uma reavaliação de salários. Quem não aceitar, né, infelizmente pode procurar novos ares. O negócio é isso, infelizmente, sabe? Mas por que a gente precisa passar por isso? Porque é a realidade, é a realidade. E se o São Paulo e o São Paulino não caem na realidade, esquece. Então, o negócio ó, a gente pode pagar, esse vai ser o teto do São Paulo, 1 milhão. Esse é o teto. Ou 900 milhões, mas tipo 1 milhão. Tem jogador que vai falar nem fudendo. Tá bom, então vá para outro time, obrigado. São Paulo não pode. E aí, o que faz? Reformula todos os salários, estabelece um teto baixo, reformula o elenco, né? Tem muito cara que, por exemplo, você paga muito, você poderia pegar um cara de um time menor, pagar um pouco menos que isso e o cara ia vir com fome. Igual na época que o São Paulo ganhou tudo. Trouxe gente do Goiás, jogadores do Goiás. Não era, eu vou trazer um cara da Europa. Eu vou trazer um cara. Não, era jogador que estava em ascensão. Ó, o cara do Goiás, eu quero o cara do Santo André, do São Caetano, Mineiro, São Caetano, sabe? Pega
Caras assim, que estão com fome, que jogam bola direitinho, tal, montam um time legal, que não seja caro. Aí reformula o DM. Quanto que os caras pagam no DM? Ah, paga tanto. Já que a gente diminuiu um pouco do elenco, vamos pagar mais o DM. Porque se a gente evoluir mais o DM, a gente traz mais qualidade no DM. E aí a gente vai sofrer menos. Preparador físico. Pega um preparador físico um pouquinho mais caro. Mas por quê? Porque esses profissionais são os que realmente importam. Os caras que vão deixar os seus jogadores tinindo. Os caras que vão cuidar da saúde dos seus jogadores. E aí os jogadores têm que estar bem também. Então é simples a coisa. Só que esses caras nunca vão fazer isso. Nunca vão fazer isso. Então é complicadíssimo. Agora o Casares veio com essa patifaria de porque agora eu tô falando com não sei quem e que não sei o que lá, que nós temos que dividir o clube do... Galera, como eu falei, eu acho que eu falei isso no vídeo passado, eu vou repetir, e eu vou repetir isso pra caramba. Eu vou repetir isso toda hora, porque na hora que acontecer, eu vou ter 300 vídeos falando o que ia acontecer, que é o seguinte: os caras simplesmente quebraram mais ainda o clube. Os caras estavam até os 45 do segundo tempo juntinhos pelo São Paulo. E aí o que acontece? Acontece uma treta. O Belmonte manda pra alguém, porque alguém mandou que o Belmonte ia pedir demissão depois do jogo do Ceará. Até o momento, nada. Motivo, era a venda da base, porque não concordava. Gente, isso daí é novelinha pra otário acreditar. É os mesmos caras, sempre. E aí, na hora da eleição, o que eles fazem? Eles se dividem para um dos dois do mesmo lado entrar e aí depois eles se reúnem de novo. Porque daí era eles contra eles, entende? Não tem outra coisa. E outra, o Belmonte já é odiado por todos. Eu não sei como que ele vai ter coragem de disputar a presidência do São Paulo. Porque não é possível que ele tenha a cara de pau tão absurda. Porque ninguém gosta do cara. Ele virou chacota. Boca de farofa. Os caras tudo chamam o cara de boca de farofa. O cara virou chacota. Você imagina isso pra família do cara? Tipo, se ele tem filhos e tal, imagina os filhos, tipo, num barzinho e tal, ele lá com o filho lá no barzinho e tal, e aí os caras que sabem que o pai dele é Belmonte viram e falam assim, mano, e aí seu pai, velho, o tal do boca de farofa? Mano, imagina, velho, zoeira. O bagulho é louco, mano. O bagulho é louco. Isso que eu tô falando não é tipo, nossa, coitado, não sei o que. Não, eu tô falando só a realidade. O que será, como será que está a vida desse cara? E ele ainda quer ser presidente do São Paulo. Ele quer ter essa cara de pau. Isso, na verdade, todos falam. Eu nunca vi sair da boca dele. Tipo, eu vou ser presidente do São Paulo. Eu vou ser o próximo presidente. Eu nunca ouvi sair isso da boca dele. Falam, né? Falam. Então, a gente não sabe real se ele vai ter a coragem disso. Eu acho que ele não deveria ter sequer coragem disso. Mas se tiver, seria o maior absurdo algum conselheiro votar. E aí, sabe qual é o pior? O pior não é esse lado, porque esse lado era óbvio que não ia acontecer. Mas como eu disse, é eles contra eles. Então o que vai acontecer? Os caras vão falar, eu não vou no Belmonte nem fudendo, que vá o Casares de novo.
que vá alguém do Casares de novo, que não é o Belmonte. Por quê? Porque eles vão usar o ódio do torcedor em cima do Belmonte pra, na hora que o Belmonte ir contra o Oiten Aires, que provavelmente vai ser o cara do Casares, não sei. Não sabemos. Mas, tipo, o cara do Casares contra o Belmonte, que é odiado. E aí vão botar o cara do Casares, porque não vão querer o Belmonte. Vocês estão entendendo o jogo sujo e absurdo que esses caras fazem? E eu vou continuar falando isso até a próxima eleição. Porque se esse cenário se formar, meus amigos, estava tão na cara quanto um copo d'água na sua cozinha todos os dias. É um absurdo. Então, eu acho que não deveriam permitir o Belmonte entrar na batalha. Eu acho que contra o cara do Casares, os caras da oposição precisam entrar em peso, sabe? Entrar em peso e inflamar a torcida. Porque hoje no São Paulo, aquilo é quase que uma república. E o que os senadores fazem? Os senadores botam pilha no povo. Por quê? Porque o povo tem que demonstrar o que ele quer. E aí o que o Senado faz? O Senado dele faz uma deliberação em cima da reação do povo e da vontade do povo. E no São Paulo, eles deveriam fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, eu esqueço nomes, eu sou horrível com nomes, mas aquele senhorzinho que foi em vários podcasts, que foi o cara que foi de frente com o Belmonte numa das reuniões, que teve o vídeo que o Belmonte abandonou, o tal do Flávio alguma coisa. Esse cara, ele podia fazer uma oposição. Ele podia, se ele não quisesse ser presidente, colocasse alguém e ele entrasse nas finanças. Porque ele mostrou números que os caras do Casares não queriam. Então é oposição. Então tem que pegar esse cara, pegar um cara que, pô, esse é um bom presidente, fazer uma chapa de oposição boa e inflamar a torcida. Ir em podcast, tentar ir em programa de televisão, começar forte, de verdade, igual os caras do Corinthians, que teve debate de presidente do Corinthians na Gazeta. Devia ter isso no São Paulo. Com força. Inflamar a torcida. Por quê? Porque daí a torcida faz o barulho. E os conselheiros, se não fizerem aquilo que a torcida e a pressão tiver, porque se os jornalistas são paulinos entrarem também nessa, e realmente tiver uma pressão contra, igual fizeram contra a chapa do Andrés no Corinthians. Botaram o Augusto Melo, que era uma bosta, porque o outro lado tava destruindo geral. E os caras de agora estão fazendo isso com São Paulo. Então devia entrar uma oposição e todo mundo ir com essa oposição. Por quê? Porque não querem a chapa do cara. É isso. Vocês estão entendendo? É isso que tem que acontecer. Porque o torcedor esqueça de, porque nós vamos mudar a política, os conselheiros, vamos tirar os conselheiros vitalícios. Coitado de vocês. Coitado de vocês que sonham isso. Vocês não sabem o que é a história do São Paulo para falar uma groselha dessa. O time é desses velhos. Por isso que o São Paulo era chamado de time de playboy, porque os ricos que fizeram essa porra. E é os velhos que comandam ainda. Você acha que vai abrir mão de vitalidades? Nem fudendo. Então o negócio é o seguinte, gente. Ótimo jogo hoje, né? Mais um do Tapia.
Que é o que eu falo. Hoje o jogo foi inacreditável. Eu não tenho nem o que comentar a respeito. Não dá pra comentar o que aconteceu. Porque eu tenho certeza que isso não vai se repetir no próximo jogo. Foi algo foi uma anomalia da Matrix. Já falamos dessa política de merda do São Paulo. E eu acho que no próximo jogo, né? A gente até lá pode ter mais alguma bomba, porque agora, né, todo momento acontece alguma no São Paulo, é incrível. Beleza, gente, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E eu tô pensando, eu tava falando, né, eu tava pensando o que, que eu ia fazer com o canal. Gente, é que realmente, por exemplo, eu tenho o Instagram, eu tenho o TikTok, eu abri todas as redes sociais pro canal. Eu não consigo fazer vídeo pra todos. Eu não consigo. Por quê? Porque é o seguinte, eu tenho esse canal, eu tenho outro canal, eu tenho o negócio de música, né? Que eu faço produção. Então é muita coisa e eu não tô conseguindo dividir pra conseguir fazer tudo. Não tô conseguindo fazer tudo. Tanto é que muita gente ainda me fala, porra, vai pro TikTok, tem uma galera ganhando dinheiro no TikTok e tal. Só que pra eu ficar pegando e editando pro YouTube, editando pro TikTok, editando pra não sei o que, aí eu pego, faço outro negócio, aí eu não vou ter tempo. Eu vou fazer tudo. Tá, eu preciso conseguir organizar tudo de uma maneira que eu consiga fazer tudo que eu posso, mas não tô conseguindo. Então, tipo, eu vou ver o que eu vou fazer. Eu tava pensando em fazer, tipo, colocar cortes de coisas do São Paulo, né? Tanto coisa de jornal, de jornalismo, negócio de PSPN, igual os cortes que tem por aí. Fazer corte de SPN, fazer corte de podcast com personagens do São Paulo, né? Jogadores que passaram do São Paulo, jogadores do São Paulo. Enfim, tudo de São Paulo, fazer alguma coisa e colocar no canal. É que eu realmente preciso de tempo para conseguir gravar essas coisas, porque preciso gravar essas coisas. Aí fazer editar o vídeo, postar e tudo mais. E ainda sobrar tempo pro resto. Então eu vou ver como é que eu vou fazer, mas provavelmente eu vou fazer alguma coisa desse tipo. Só se aqui agora, como eu disse, né? Agora eu tô completamente broken. Então eu tô vendo se eu consigo alguma coisa pra fazer grana, né? E aí, se eu conseguir, é capaz de eu ter menos tempo ainda. Então por isso que eu não falo o que eu vou fazer com toda certeza, porque eu não sei o que vai ser da minha vida com toda certeza. Mas é isso, galera. Pelo menos os pós-jogos estão garantidos. Eu vou continuar fazendo. E é isso, tamo junto. Até a próxima.